Precisamos falar do Corinthians com 3 zagueiros, hein? Porque tem muito jogador pedindo passagem. Inclusive, na coletiva após o jogo, eu perguntei para o Mancini se ele teria ousadia já de colocar o João Vitor e o Raul Gustavo como titulares, já que eles foram muito bem nos últimos jogos. Nós vamos falar sobre isso, porque 3 zagueiros, na verdade, essa saidinha de 3 aí, mais ou menos é o que o Corinthians poderia jogar com 3 zagueiros. Então nós vamos falar sobre isso nesse vídeo agora. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Fala, gente! O Corinthians venceu o Ituano e venceu e convenceu. Agora convenceu, fala a verdade. Houve evolução. Esse time escalado pelo Mancini, que dizem ser o time reserva, mas na verdade não tem isso, né? Nós vamos descobrir realmente agora, na próxima quinta-feira, contra o River do Paraguai, quem são os titulares no início da temporada 2021. Mas o time venceu com alguns jogadores que para mim não devem mais sair da equipe. Mas é minha opinião, claro. E eu vou tentar falar dessa situação do Corinthians com 3 zagueiros, mas nada radical, nada fugindo da realidade. Porque o Mancini tem razão. Quando ele responde a minha pergunta, ele diz que não dá para mudar o esquema numa estreia de Sul-Americana. É meio ilusão, mas não foi isso que eu quis dizer. A minha pergunta foi relacionada à saidinha de 3 dele, que ele sempre encaixa ali, ou é o Cantillo, na outra equipe, né, que tem jogado, e o Xavier, nesse último jogo, é o Xavier que encaixou entre os zagueiros para fazer a saída de 3. Nessa saída de 3, eu quero, só para vocês entenderem, nessa saída de 3, vocês me conhecem, eu estou no futebol há 16 anos, eu almoço com treinadores, tenho amigos treinadores, a gente conhece um pouco. Claro, não sou nenhum especialista, mas a gente conhece um pouco. Então quando você faz a saída de 3, os próprios laterais já viram alas ali, já se posicionam para atacar e para apoiar. Tanto que o João Vitor, nas 2 partidas em que disputou, apoiou, chegou na linha de fundo, participou do lance dos gols. Aliás, esse último aí bem bonito, quando ele dá um corte ali, né, e deixa o zagueiro no chão. Show de bola, o João Vitor realmente mostrou qualidade. Aliás, nas categorias de base, muita gente fala isso, já falava isso, né? Que o João Vitor sempre foi muito bom. Primeiro que ele tem uma qualidade que eu sempre destaco aqui, que é a velocidade. Foi bem no Atlético Goianiense, é um zagueiro veloz, isso é muito bom. Só que na base, o medo dele lá, o medo do João Vitor na base, o Barroca brincava com isso, o João Vitor é excelente, o problema é quando ele quer ser o Beckenbauer. Então existe esse problema, mas é um problema que a gente viu aí como virtude nesses jogos, já que é um atleta que demonstra qualidade técnica para apoiar. Você imagina então o João Vitor sendo o zagueiro da direita com essa saída boa. Você teria uma saída na direita excelente, porque o Wagner sempre foi o escape do Corinthians e sempre foi a saída na direita. Então a gente imaginando esse Corinthians hoje, e não é nenhum absurdo, não é uma mudança radical, porque eu repito isso, quando você vem aqui buscar a saidinha de 3, não quer dizer que o time realmente está jogando com 3 zagueiros, não é isso. Mas quando vem fazer essa saída de 3 e os laterais se tornam alas, os que estão jogando abertos, ontem o caso do Otero e o Léo Natel, o que eles fazem? Quando tem a saída de 3, os alas avançam e o Otero fechava no meio junto com o Luan, o time ficava com 2 meias, tinha o Camacho na frente do Xavier, que vinha fazer a saída de 3, e fechava o Léo Natel e o Jô, para que os alas pudessem passar, e que foi o que aconteceu. Então, nesse momento, nesse posicionamento do time, ofensivamente, quando tem essa saída de 3, o time, na verdade, se encaixa num 3-5-2 já. Observe que você tem os alas passando, você tem um Otero fechando junto com o Luan, você tem um Camacho aqui, você já tem 3 no meio campo, e você tem o Léo Natel fechando com o Jô na frente para que os alas passem, você tem um posicionamento de 3-5-2. Então não é nada radical. E a minha pergunta para o Mancini foi exatamente encaixar ali o João Vitor entre os zagueiros e o Corinthians passar a atuar com 3 zagueiros. Essa
É minha opinião, claro. Futebol é isso, parece que existe a imprensa, existe treinador, existe o torcedor, para a gente conversar sobre o assunto. Então, o meu time, para não ficar nada confuso aqui, eu vou começar pela escalação, tá bom? Para você entender. O meu time seria hoje, não vou nem colocar com o Matheus Vital, com o Antoine, com o Avelar, Juan Oliveira, não vou nem falar sobre isso. Mas hoje eu escalaria o Corinthians assim, porque vamos partir da premissa que temos que colocar os melhores em campo no momento. E eu vou trabalhar em cima disso. Os melhores hoje que têm atuado com a camisa do Corinthians. Então, Cássio no gol, os 3 zagueiros. João Vitor na direita, Gil centralizado e o Raul Gustavo na esquerda, zagueiro canhoto. Como é bom o Raul Gustavo, né? Eu quero falar um pouquinho agora sobre o Raul. O Raul, ele tem uma saída de bola excelente. Tanto que ele dá a invertida para o João Vitor, participa diretamente do gol, armando a jogada do primeiro gol, iniciando a jogada do primeiro gol. E hoje no futebol é assim, se você tem zagueiros que armam o jogo começa a ser armado pelos zagueiros, já não é mais pelos volantes, como todo mundo falava. Sim, pelos volantes e também pelos... Hoje você não pode ter volante que só desarme, nem zagueiro também. Então você tem aí já Raul e João Vitor, e isso os treinadores adoram quando jogam com 3 zagueiros. O próprio Crespo, por exemplo, está buscando um zagueiro no São Paulo que atue pelos lados e que seja bom tecnicamente, tenha uma boa saída. Isso o Corinthians já tem, se quiser atuar com 3 zagueiros. Ele tem o João Vitor na direita e o Raul na esquerda, e o Gil pode jogar centralizado. E eu nem estou sendo radical em falar, vamos pôr o Bruno Mendes aí, vamos deixar o Gil, um experiente aí, para dar essa dosada. E você tem Fagner numa ala, Fábio Santos na outra, e no meio campo você pode ter Xavier, Camacho e Luan, lá na frente Varanda e Mosquito. Seria o meu time hoje, com todos aí que tem à disposição. Depois que voltar o Antoine, o Matheus Vital, a gente grava outro vídeo, aí é outra história. Esse seria o meu time hoje. E uma coisa que eu discordo do Mancini na entrevista coletiva, na pergunta que eu fiz e na resposta que ele deu, ele falou que talvez no esquema com 3 zagueiros o Fagner e o Fábio Santos não se encaixem nesse esquema. Se o Fagner, que é um avião apoiando, que aliás tem apoiado pouco nos últimos jogos, não se encaixar como ala, quem se encaixaria então? O Fagner é um dos melhores laterais apoiando e bom na marcação. Para mim o Corinthians ia ficar muito forte, ia ter um lado direito melhor ainda, porque o Camacho ele tem um passe vertical. A todo momento ele busca o passe entre as linhas. E ele faz o Luan jogar, ele faz o Luan aparecer mais pro jogo. É uma das heranças aí, uma das poucas heranças boas que o Thiago Nunes deixou no Corinthians. O Camacho, o entrosamento dele com o Luan, ele dá esse passe vertical, ele procura o Luan. Seria excelente você ter o Xavier ainda na frente de uma boa zaga protegida com João Vitor, Gil e Raul Gustavo. E você tem na esquerda o Fábio Santos podendo colocar no segundo tempo o Piton, que é ala na verdade. Até hoje ele precisa ainda aprimorar a questão da parte defensiva no seu futebol. Seria excelente o Piton no segundo tempo jogando como ala esquerdo também. E você tem o Luan no meio ali armando, e você tem Varanda e Mosquito lá na frente. É o que tem hoje. Para mim o Corinthians teria uma escalação excelente. Ah, mas não dá para testar isso. Mas já podia ter testado, e agora pode testar depois, não tem problema. Começou a Sul-Americana, o que impede? Mas eu repito, quando você faz essa saída de 3 que o Mancini faz com o Cantillo ou com o Xavier, você já posiciona o seu time com um 3-5-2. Porque o Otero fecha junto com o Luan. Você viu ontem, né? O Caio Couto participou com a gente aí do pós-jogo do Corinthians, falou muito sobre isso também. E a gente entende, vê futebol dessa forma. Então o Corinthians, ele pode sim jogar com 3 zagueiros. E o treinador, ele tem que se adaptar com aquilo que o elenco tem de melhor. Não adianta ele sempre querer colocar, não estou falando que seja o caso do Mancini, mas o treinador não pode chegar e querer pôr a sua ideia, independente se o elenco não tem isso de melhor. Ele tem que olhar as peças que ele tem e ver o que ele tem de melhor. Ele olha o Corinthians hoje e fala assim, o que o Corinthians tem de melhor hoje? Que está sobrando? Zagueiros, tem bons zagueiros. Opa, é uma possibilidade aí de atuar com 3 zagueiros, né? Fazer essa saída de 3, ter um time protegido e um time ofensivo ainda. Então não adianta hoje o Corinthians querer jogar com 2 extremos abertos, que o Corinthians não tem. Não adianta querer transformar o Varanda jogando na segunda linha aberta na esquerda com homem de profundidade, que não tem. O menino não consegue jogar ali, ele vai se queimar ali. Ele tem que jogar lá dentro da área o Varanda.
Entendeu? E eu concordo com o Mancini que mesmo o Cauê fazendo gol, eu não estou vendo só resultado. Eu não analiso assim. Eu concordo que hoje o Cauê não demonstrou um bom futebol ainda para ser titular, mas é um menino, tem que ter tempo, tem que dar tempo para ele também, claro. Mas dá para montar esse esquema que eu falei, tranquilamente, entendeu? E até se o Mancini não quiser tirar o Jô, não tem problema. Nesse esquema que eu falei, joga Jô e Mosquito ali na frente, não tem problema nenhum. Claro que da outra maneira ficaria melhor um time mais veloz, ia ter mais profundidade. E seria excelente esse Corinthians com 3 zagueiros. Venceu, agora tem um River do Paraguai. Eu trouxe em primeira mão que o Mancini não ia cair, independente do resultado, né? Toda a minha ousadia ali para trazer uma informação para você, sempre quentinha, em primeira mão aqui no Café do Setorista, tá? E o Mancini não ia cair se perdesse, não ia cair nem se perdesse na quinta-feira. Então esquece, tira isso da cabeça. Esse negócio, Esqueloto, para com isso. O Mancini é treinador do Corinthians, está conseguindo os resultados. São 11 jogos na temporada, o Corinthians só perdeu 1. E o Mancini segue como técnico. Se perder para o River do Paraguai na quinta-feira, é claro que o Corinthians não pensa nisso, mas se perder, o Mancini segue como técnico, tá bom? Então vamos continuar aí também trazendo as informações para vocês em primeira mão. Por isso, esteja sempre ligado aqui no canal. Comente aqui sobre os 3 zagueiros, eu quero a sua opinião sobre isso. Sobre a pergunta que eu fiz na coletiva, a resposta do Mancini, os posicionamentos que eu coloquei. Vê se você concorda com o Corinthians atuando com 3 zagueiros, que na verdade não é muito radical. Quero que você também fale sobre isso. Não é muito radical, porque é mais ou menos hoje um posicionamento quando o Corinthians faz essa saída de 3. E dê sua opinião, se você concorda ou não. Vamos falar sobre isso, mas esteja aqui no canal sempre, né? O canal chegou agora a 3.000 inscritos, com um pouquinho mais de um mês. Estamos crescendo aí a todo vapor, crescendo com qualidade, tanto, não digo qualidade só daqui não, mas tem sido muito legal a opinião de vocês, o respeito, tudo que tem tido, o que tem acontecido, o nosso bate-papo nas lives. E tem também o programa Café da Fiel, que eu convido você a estar todos os dias comigo, de segunda a sexta, aliás, né, às 18 horas, das 18 às 19, o Café da Fiel, um programa que tem marcado aí o encontro dos corintianos no fim de tarde, com bastidores, notícias em primeira mão, análise. Tem sido muito legal. Convido você para estar no Café da Fiel e também para ser membro do canal Café do Setorista. Seja membro do canal. São 4 planos: o plano cafezinho, o plano café, o plano cafezão e o plano café especial. Dá uma olhadinha aí no Seja Membro. Samir, eu tô vendo muita gente. Samir, onde que tá? Fala comigo aí, eu mando o link para você dá uma olhada nos planos e também dá uma olhadinha ali no Seja Membro. É fácil, tá do lado de inscrições ali, você vai ver os 4 planos e tem muitas vantagens para você, tá? Não vou nem citar aqui, são muitas mesmo, são muitas. Vocês sabem que eu jogo limpo e sou muito sincero com vocês. Vocês podem olhar lá que você vai ver que é muita coisa mesmo. Você vai curtir de estar junto conosco aqui todos os dias. Valeu? Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.